Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um bate-papo de Position, começando o mês de agosto. O meu nome é Luiz Fernando e como vocês sabem, toda a semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui no canal. Hoje, se segurem aí nas cadeiras, se acomodem na verdade na poltrona, no sofá, enfim. Hoje tem muito conteúdo. Vamos observar o gráfico na escala de Position, como toda semana, na escala semanal, mas também eu quero observar com vocês os gráficos na escala mensal, alguns gráficos que eu selecionei aqui para mostrar para vocês. Também quero compartilhar um conteúdo que eu trouxe, aqui um conteúdo um pouco diferenciado, compartilhar a carteira do fechamento do mês de julho, enfim, tem muita coisa para ser conversada no dia de hoje. Bom, mas antes de mais nada, não se esqueçam aí de deixar o like e também seguir aqui o nosso canal. Bom, pessoal, para começar, eu queria compartilhar um conteúdo com vocês que eu tirei desse livro aqui, ó, o livro do Carlos Carvalho Júnior. O livro é chamado, na verdade, o nome do livro é Hoje é Dia de Alta na Bolsa. Era um livro que estava aqui na minha estante há um bom tempo, eu havia comprado num sebo e não tinha visto ele, né? E essa semana folheando ali, é um livro muito pequeno, eu vi que o livro tem bastante coisa aí, um conteúdo bem legal. E eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi digitalizar umas folhas do livro para mostrar para vocês isso aqui, ó. Vou colocar aí na tela. Observem que curioso, pessoal. Aqui está o gráfico do Ibovespa desde a sua criação. Eu compartilhei essa tela, na verdade, esses scans aqui desse livro, lá no grupo do Telegram. Então, se você não segue, não esqueça também de seguir o nosso grupo lá. E notem, pessoal, que curioso. Nós temos aqui o quê? O Ibovespa foi criado lá em 1968. Desde lá, então, o autor do livro pegou e fez o quê? Ele pegou o rendimento aí do Ibovespa, retirando a inflação. Vocês sabem que o Brasil passou muito tempo com uma inflação muito alta, então isso acaba distorcendo qualquer comparação que nós vamos fazer daquela época. Porém, o autor fez isso, e aí nós temos aí um gráfico mais fiel à rentabilidade real desse período. Lembrando que não adianta você ter uma rentabilidade de 1000% se a inflação for 2000% no período, como no caso aí da Venezuela, Argentina, enfim, países que estão agora com uma inflação muito grande, né? Então não adianta porque seu poder de compra, seu poder aquisitivo vai diminuir. É como se você colocasse R$ 1.000, que hoje tem um poder de compra, sei lá, você pode comprar uma moto hoje com R$ 1.000 e você deixasse esse dinheiro investido aí por um ano. Vamos supor que esse dinheiro ao longo de um ano rendeu para você aí R$ 5.000, só que quando você volta lá na loja para comprar aquela moto, a moto está custando 10, então você acabou ficando mais pobre durante esse período. Então, esse é o grande risco, esse é o grande problema da inflação. Então, notem aqui nesse gráfico que ele retirou aí a inflação, né? Debitou, né, a inflação do acumulado do índice. E nós temos o que, pessoal? Observem que curioso. Desde lá da criação do Ibovespa, olhem como o nosso mercado tem um composto aí do famoso voo de galinha, né? O nosso mercado que faz? Ele dá picos de valorização e depois passa um longo período aí corrigindo. Então, olhem aqui, se nós pegarmos lá em 70, o mercado chegou a bater lá um pico que multiplicou por mais de 10 vezes o capital. Aí o mercado simplesmente corrige por mais de 10 anos, chegando a corrigir aí cerca de 80% do valor que ele havia lá no topo. E aí, novamente, nós temos um novo pico aqui, né, uma nova aceleração. Isso lá nos anos de 1986, onde o mercado fez o seu maior pico aqui daquela história, daquela época. E aí, novamente, nós temos o quê? Uma grande crise, né? Aqui, para vocês que não têm a noção de tempo, aqui foi o grande confisco lá, né, das contas. Nós tivemos aqui o período aqui, nessa parte do tempo aqui, um período bem ruim aí para a economia brasileira. Então, tivemos aqui, notem como o mercado desse pico até aqui, essa ponta aqui em 1991, o mercado chega a cair 90%. E aí, novamente, nós temos aí um novo ciclo de alta, vem lá a crise
de 2008 e o mercado cai de novo. Aqui nós tivemos a crise das .coms em 2000, o mercado também uma desvalorização muito forte. E por que, galera, é importante trazer esse conteúdo aqui para vocês? Temos hoje uma grande máxima que é o quê? É muito tranquilo se investir em ações, né? Porque é só comprar a ação XYZ, deixar na sua carteira que no longo prazo você vai ter os seus dividendos, você vai ter a sua liberdade financeira. Olha que lindo, olha que mágico, né? Mas esse gráfico aqui não é isso que diz, né? Não é isso que mostra. Lembrando ainda que nós estamos observando o índice. O índice é um composto que vai reciclando as ações daquelas empresas que vão quebrando ao longo do caminho, enfim, aquelas empresas que não conseguem sobreviver. Então o índice acaba tirando essas empresas e colocando outras. Aqui nem está na conta essas empresas. Então, observem, aquela pessoa que lá, quando o mercado abriu, o Ibovespa abriu, ele resolveu colocar o dinheiro dele aqui. Se ele fosse esperar o longo prazo e depois de 30 anos foi lá retirar o dinheiro dele, galera, ele teria praticamente o mesmo dinheiro investido, tirando essa falácia aí do tal do longo prazo. Claro que quem comprou aqui na mínima das mínimas, após aí esse período, teve uma valorização, né? Mas notem que é muito difícil, né, comprar na mínima da mínima do mercado. Então, provavelmente, a pessoa foi fazendo aportes ao longo do tempo. Então, observem como essa questão de só acreditar que comprar ações e simplesmente esquecer pode ser uma grande falácia, dependendo do prazo que você está investindo. Se você comprar num pico de mercado e permanecer com essas ações, você pode sim perder muito dinheiro. Outra coisa muito importante que o livro traz é isso daqui, ó. É na verdade isso aqui. Essas ações aqui, pessoal, são as ações que iniciaram o índice Bovespa. Então, são as primeiras ações que começaram o índice. Observem essas ações aqui e procurem aí empresas que vocês conhecem até hoje. Temos aqui pouquíssimas empresas, como aqui a própria Alpargatas, né? Temos o Itaú aqui, né? Aqui, na verdade, não é o Banco Itaú, aqui é a Cimentos Itaú, tá? Temos aqui Lojas Americanas, Duratex, então temos aqui ó, pouquíssimas empresas aqui. Observem que nem a própria Petrobras havia no índice, né? E aqui, o que é mais curioso? Nessa outra página, ele mostra aqui o quê? Todas as empresas que já, em uma história do mercado, já tiveram a composição no índice. Então aqui temos todas as empresas que já fizeram parte do Ibovespa. E aqui fica mais complicado ainda, pessoal. Observem aqui nessas 4 folhas, mais de 400 empresas que já fizeram a composição do Ibovespa. E aqui a coisa fica mais louca ainda, que se a gente observar, tem 90% das empresas a gente nunca ouviu falar. Então são empresas aí que provavelmente ou quebraram, ou foram adquiridas por outras, ou fecharam capital, enfim. Observem o quão complicado é quando você sai do índice e começa a fazer o famoso stock picking, né? Começa a selecionar as ações para compor uma carteira de longo prazo. Então, é um insight muito relevante isso, principalmente para a construção de um portfólio que vai aí sobreviver a grandes ciclos, né? Então, é muito importante observar também os ciclos de mercado. Falando em ciclos, em preços, se você ainda não assistiu, eu convido você a assistir a primeira aula do nosso curso de análise técnica, que está aqui no YouTube, que eu fiz nessa semana, onde eu discuti muito a questão da formação dos preços e por que o preço é tão importante quando nós vamos observar a análise técnica. Apenas a análise técnica sem o conhecimento do preço pode ser também uma grande armadilha. Então, eu convido você a assistir esse vídeo que ficou muito bacana. Bom, então acho que de recados são esses. Eu vou voltar aqui para o gráfico do Ibovespa. Então não se esqueçam, lá no grupo do Telegram está disponível esse PDF aqui com essas informações. Então vale a pena se você quiser dar uma observada com mais calma. E também não se esqueçam aí de assistir o nosso vídeo. Então vamos lá, chega de conversa e vamos para o que interessa. Vamos observar o nosso mercado, pessoal. Então temos aqui na tela para vocês o Ibovespa. Deixa eu só dar aquele zoom para ficar melhor a visualização. Então, pessoal, temos o que aqui? Fechamento de mês. Na semana nós temos aí o Ibovespa subindo
0,52%, deixando um gostinho aí meio amargo para quem estava com posições compradas. Por quê? Apesar da valorização essa semana, se nós observarmos no gráfico diário, o mercado fez o quê? 2 candles de queda aí na quinta e na sexta-feira, principalmente na sexta-feira, fechando aí com uma baixa de 2%. Porém, falando aqui do gráfico semanal, a gente já havia conversado na semana passada que eu falei para vocês que aqui esse ponto, esse candle da penúltima semana era um candle importante que sinalizava aí um descanso dentro dessa longa tendência de alta que o Ibovespa veio fazendo lá desde o fundo. E era esperado aqui uma correção. Essa correção se dá ainda com os preços acima das duas médias, então dentro de uma tendência de alta. E se nós observarmos o gráfico mensal, nós vamos ver que praticamente, pessoal, olhando no gráfico mensal, o ponto esperado do Ibovespa de próximo objetivo está lá só nos 119 mil pontos, que é o topo histórico. Bem parecido com o cenário que nós vimos aí no mercado americano, que nós já vamos observar. Então, olhando o gráfico mensal, a nossa suposição mais plausível seria o quê? O Ibovespa ir lá buscar os 119 mil pontos. Esse é o cenário base com o que eu estou trabalhando. Porém, se nós observarmos aqui o candle dessa semana, tivemos uma certa frustração aqui, não é mesmo? Olhem aqui, olhem que curioso que nós tivemos aqui essa semana. Os preços chegaram a superar a máxima da semana passada, então, dando a entender que o mercado iria trazer mais força e o mercado continuar essa tomada, essa tendência de alta. Porém, o mercado só foi lá, cutucou essa região e voltou devolvendo quase tudo, deixando no contexto mais abrangente um candle meio vendedor aí, não é mesmo? Nós temos uma sombra superior muito ampla e aí um candle bem pequenininho aqui embaixo. Poderia ser vermelho, aí sim daria uma convicção maior aí de uma possível correção maior na semana que vem. Porém, não deixa de ser um candle bem vendedor. Eu acredito nesse cenário que o quê? Nós devemos aí ter uma correção um pouco maior no nosso Ibovespa, possivelmente 1 ou 2 semanas, para aí sim o mercado ter forças para buscar lá os seus 119 mil pontos. Porém, lá na semana passada, eu também comentei com vocês o quê? Que me chamava a atenção o nível aqui do estocástico, que está na sua máxima, né, aqui num ponto muito importante de inflexão. Então, se nós marcarmos essa linha aqui embaixo no estocástico, vocês vão observar o quê? Esse ponto aqui sendo o grande ponto aí de sobrecompra no mercado. E olhem, nós temos esse contexto que dá o quê? Dá o mercado fazendo esse candle, que é um candle baixista, como eu falei para vocês, nível de sobrecompra no estocástico bem lá no topo, estocástico já apontando, virando, na verdade, para baixo. Então, sim, pessoal, olhando nessa ótica, seria esperada uma correção um pouco mais forte no Ibovespa, talvez lá para buscar novamente o teste dos seus 100 mil pontos e a média de 50 períodos, que também passa por aqui. Observem aqui, a média está nesse azul mais claro, nós temos essa barrinha vermelha que está marcando aqui os nossos 100 mil pontos que estão aqui. Então, seria esperado aí o Ibovespa corrigir talvez até esse ponto, seria uma correção natural ainda dentro de uma tendência de alta. Fato é que para o mercado mudar essa tendência, seria necessário aí um candle muito forte. Nós temos aí pontos importantes aí de suporte, então não vejo como mais provável, né, uma correção tão aguda assim no Ibovespa, pelo menos não é o sinal que nós temos esta semana. Falando ainda do gráfico semanal e no gráfico mensal, a probabilidade maior é o nosso mercado continuar em uma tendência de alta nesse mês que segue agora em agosto. Observando aqui o Small, o cenário é muito parecido, nós temos o Small aqui corrigindo também há 2 semanas. No Small nós temos aqui a marcação de um topinho aqui, também acima da média de 50 períodos e acima da média de 10 períodos. No gráfico mensal nós temos aí o Small 11, né, o índice de Small Caps subindo aí 9,5% no mês. Então uma alta bem expressiva dentro desse índice.
Vamos falar um pouco do mercado americano e, como eu disse para vocês, se nós observarmos o mercado americano no S&P, nós temos esse cenário. Então, notem aqui que o mercado fez a tão popular e conhecida agora correção em V, né? O mercado teve o nosso crash aí observado e agora retoma praticamente ao preço lá antes da crise. Então, temos essa correção em V. O fato é que, se nós observarmos o Ibovespa, também dá toda a pinta de fazer esse movimento feito lá no S&P. No gráfico semanal, nós temos o quê? Nós temos dentro do S&P um candle amplo de força, um candle aí de 1,73 de alta, que praticamente quase já toca a máxima do candle da semana anterior. Fato é que, se o mercado conseguir superar essa máxima aqui na semana que vem, sim abrir espaço finalmente para a busca lá dos seus 3.384 pontos, que é a máxima dentro do S&P. Máxima essa que já foi embora há muito tempo no Nasdaq, então segue a tendência de alta, segue a força compradora dentro do índice Nasdaq. Lembrando que o índice Nasdaq é um índice ligado às empresas de tecnologia, lá do mercado americano. O mercado segue aí com muita força, nada demais a ser dito dentro desse ativo. No mês também, o mercado lá Nasdaq faz uma alta de 9,91%. Vamos olhar aqui o IVVB11, que é a nossa ETF que replica o S&P. Aqui temos um cenário um pouco mais complicado, né? Notem, o mercado fez esse rompimento aqui, dava toda a pinta que iria subir de uma forma mais forte. Aí fez esse rompimento falso e agora deixa um candlezinho aqui de compra em cima da média de 10 períodos. Aqui também seria um setupzinho bem aceitável de compra na superação desse candle que os senhores estão vendo aqui. Bom, acho que é isto com relação aos índices. Eu quero dar uma olhada com vocês agora no dólar. Vamos olhar aqui o dólar. No dólar, pessoal, segue ainda aquele contexto que eu já havia comentado com vocês. Eu vejo aqui o dólar fazendo topo abaixo do topo anterior, dando aí sequência, uma tendência ainda indefinida. Para essa tendência se configurar uma tendência de baixa, seria necessário o dólar romper os R$ 4,82. Porém, se nós observarmos no gráfico mensal, nós temos o quê? Nós temos aí o dólar fazendo no mês uma correção de 4,42%. Porém, pessoal, olhem que curioso. Há um tempo atrás, na verdade lá no final do mês de maio, eu havia comentado com vocês o quê? Que esperava o dólar fazendo uma correção mais forte, porque lá naquela época nós havíamos observado o quê? Um candle fechando fora da banda de Bollinger, um candle bem vendedor, um candle aí com sombra superior, mínima abaixo da abertura do mercado. E esse sinal de venda seria startado caso o mercado sim conseguisse aí fechar abaixo aí dos R$ 5,26, foi o que aconteceu. Só que o que me deixa desconfortável com essa situação do dólar? Normalmente, quando nós temos um sinal como esse, que seria aí um candle fora da banda, seria aqui um trade contra a tendência. Normalmente, trades contra a tendência, eles costumam ter uma característica de fluir rapidamente, ou seja, o mercado corrigir com uma força muito grande. E não é isso que acontece no dólar. Observem aqui, nós temos o quê? Nós temos, após aquele sinal, o mercado praticamente aí ficando de lado, até fez uma correção mais aguda aqui, porém o mercado mostrou compra, mostrou força de compra, olhem aqui. O mercado chegou a bater os 4,80 e voltou tudo, né? Esse mês faz um candle aí de baixa de 4%, mas é um inside bar, na verdade. Se nós observarmos aqui, é uma barra dentro da barra do mês anterior. Olhando no gráfico mensal, nós temos um contexto mais lateral do que qualquer outra coisa. Então, dá aí uma indicação que o dólar está corrigindo no tempo, não no preço. Então, não temos aí uma correção forte no preço, mas sim uma correção no tempo. Essa correção se dá após o dólar ter subido aí 1, 2, 3, 4 semanas, 4 meses, desculpa, e nós temos agora aqui uma correção de 1, 2, 3 meses. Então, assim, praticamente esse movimento aqui foi corrigido no tempo. E
O que isso leva a crer? Leva a crer, pessoal, que o dólar está no movimento de uma tendência de alta muito forte. E seria frustrado, todo mundo que está apostando na venda no dólar seria frustrado caso o mercado consiga superar lá os R$ 5,50. Eu ficaria muito atento a esse ponto nesse mês no dólar. Acho difícil isso acontecer na próxima semana, mas o dólar demonstra força ainda, muita força. Os vendedores não conseguem empurrar aí o dólar para baixo. Então, vamos observar aí durante o mês essa questão do dólar. Ainda temos sim essa configuração aqui feita, mas o dólar não consegue aí fazer o famoso zigue-zague de baixa, né? Não consegue fazer esse zigue-zague aqui, ainda está preso dentro dessa congestão aí, essa tendência indefinida. Olhando aqui o nosso estocástico, nós já havíamos visto o dólar lá naquele topo, no nível de sobrecompra muito alto, e praticamente aqui no estocástico nós notamos já uma correção lá ao último suporte, que foi aqui, ó, nesse ponto aqui, foi quando o dólar marcou o último suporte. Então, colocando aqui para vocês, observem aqui, o dólar marca aqui esse suporte, que foi fundo aqui, lá em dezembro de 2019, e desde então o dólar fez essa perna de impulso aqui, que foi uma perna de 45% de alta. Temos novamente ele voltando para essa região, então, pelos níveis de sobrecompra e sobrevenda, o dólar já não está tão esticado para uma nova perna de impulso. Então, muita atenção com esse possível aí movimento no dólar. Cada semana que passa que o dólar não faz uma correção mais forte, eu começo já a colocar mais em xeque essa possível aí correção nesse ativo. Bom, então, falamos do dólar, falamos já aqui dos índices, eu quero dar uma olhada com vocês agora nos ETFs. Vamos olhar aqui o ETF brasileiro, vamos olhar aqui o EWZ, que é a nossa bolsa cotada em dólares. Essa semana temos um candle vermelho, um candle aí de queda de 0,77 dentro do EWZ. Se nós observarmos aí no gráfico mensal, temos uma alta nesse mês de 13,14%. Então aí o EWZ subindo mais do que o próprio Ibovespa. Só que notem que curioso, ainda para o nosso topo lá de janeiro de 2020, o mercado ainda teria que subir cerca de quantos por cento daqui até lá? Ainda precisaríamos de uma alta de 47% até o topo de janeiro dentro do EWZ. Então o mercado corrige, mas ainda abaixo do que? Abaixo das duas médias, tenta agora aqui superar essa zona aqui, que era uma zona de suporte, virou agora resistência. O mercado ainda demonstra uma certa dificuldade para superar essa região. Deixa eu olhar aqui outros ETFs de outros países, deixa eu ver se algum chama a minha atenção aqui para destacar com vocês. Nada. Índia mostrando bastante força, ó, Índia aqui subindo para cima já da média de 50 períodos, mais forte que o nosso mercado no momento atual. Rússia nada. A China, pessoal, olhem que curioso, a China aqui chegou a tocar lá a máxima, lá do topo desse ETF chinês aqui, que é o MCWI, corrige e dá toda a pinta dessa correção ser um possível rompimento e aqui uma correção para uma nova perna de impulso aqui. Isso levaria aí esse ETF à máxima histórica. Então aí mercado chinês mostrando bastante força, o que levaria isso, como eu já falei para vocês em algumas vezes, se a China mostrar força de retomada, o Brasil deve ser de uma forma ou outra impactado positivamente por isso, porque a China é o nosso principal comprador hoje. Vamos observar aqui Portugal, também nada, deixando aqui uma barra até bem vendedora aqui em cima da média de 50 períodos. Nada aqui, nada também. Nada. O mercado europeu deixando sinais bem relevantes de venda, pessoal. Olhem aqui, tanto na França, candle vermelho em cima da média de 50 períodos. Portugal, né? E aqui também na Espanha, também um candle bem, com cunho bem vendedor. Aqui nada, aqui temos quase o topo histórico lá no mercado suíço. A Itália também com um cenário bem parecido com o que nós vimos lá no gráfico de Portugal e da França. Olhando o ouro através do GLD, temos o que, pessoal? Temos
máxima histórica no ouro, como nós já havíamos conversado aqui. Então, eu já vinha falando com vocês aí do ouro há algum tempo. Esperado seria o ouro atingir lá a região de topo, que era marcada aqui nesse ponto, e foi o que aconteceu essa semana. Mais do que isso, além de atingir aquela região, o ouro deixa aqui um candlezinho que tem um gap. Então, temos esse gap sendo marcado aqui. O mercado, então, faz um gap. Além disso, além de perfurar essa região que foi o topo histórico, demonstra bastante força. Então, olhem no ouro, que apesar dos pesares, apesar dessa força, essa baita porrada que nós temos aqui no ouro, nós temos aqui, olhando o estocástico, aquela segunda configuração que eu falei para vocês, que é o quê? O mercado, em vez de marcar aqui um ponto de sobrecompra no estocástico, ele está fazendo o quê? Ele está ficando acima dessa região dos 80 aqui do estocástico. Então, temos o ouro naquele conceito que eu chamo, que é o mercado permanecendo na sua força compradora por muito tempo. Então, em vez de ser um sinal de saturação da compra, isso se dá mostrando o quê? Mostrando a força de compra ainda nesse mercado. Então, o ouro ficando aqui por muito tempo, sinalizando aí sobrecompra. Isso dá o quê? Dá um viés de força de compra, desejo de compra por todos os participantes deste mercado. Então, temos sim um sinal relevante no ouro. Isso não é surpresa para ninguém, principalmente depois de todos esses estímulos e todo esse dinheiro injetado aí na economia. Então vamos ver como o ouro se comporta nas próximas semanas. Principalmente aqui é esperado e previsto talvez uma correção, mas esse gapzinho aqui tem uma cara de gap de fuga. Então vamos ver como o ouro se comporta na próxima semana. O fato é, pessoal, que eu chamei a atenção na onde? Foi aqui, ó, nesse ponto que está listado aqui em vermelho. Foi o ponto que eu fiz a minha última compra no ouro, que foi lá. E agora o que fica muito desconfortável é o quê? Quem não comprou, quem não tem posições agora, fica difícil, né, comprar nesse ponto, após o mercado desse ponto aqui até lá em cima, já ter aí se valorizado em um curto espaço de tempo, cerca de... por que não tá pegando? Agora foi. Cerca de 12%. Isso é bastante por ouro, pessoal. Então, é desconfortável. Eu, se não tivesse nenhuma posição no ouro agora, esperaria um movimento corretivo, mas talvez ciente que esse movimento pode demorar um pouco mais para acontecer. Bom, terminamos então a nossa lista mais ampla. Para finalizar, só acho que faltou o Bitcoin. Bitcoin também deixando um sinal bem relevante essa semana, com uma alta de 21%, que já se aproxima desse ponto aqui, que é um ponto importante de resistência no Bitcoin, que é o ponto lá dos 14 mil dólares. Eu ficaria muito atento para esse rompimento aqui, porque, pessoal, no gráfico mensal nós temos um cenário bem altista no Bitcoin, levando a considerar que todo esse período aqui foi apenas uma correção de toda essa perna de alta aqui. Uma perna de alta, uma perna de impulso, que foi de nada mais, nada menos do que cerca de 5.500%. E esse período corretivo aqui dá uma pinta de uma correção no tempo também. Então, esse rompimento aqui traria aí muito mais força de compra no Bitcoin. Então, muita atenção nesse ponto aí dos 14 mil dólares no Bitcoin. Então, é isso. Agora eu quero compartilhar com vocês o desempenho da minha carteira neste mês. Então, vou abrir aqui a minha planilha. E notem que curioso, pessoal, para quem é mais novo aqui, não acompanha o canal há algum tempo, a minha carteira dentro dos trades, ela está dividida, na verdade, em duas situações. Eu tenho uma carteira que explora movimentos mais amplos, mais longos nos ativos, e tenho aí movimentos mais curtos, a carteira que tem movimentos aí de oscilações mais curtas dentro dos ativos, respeitando sempre o prazo aí de position. Para vocês entenderem a diferença, é como se em uma carteira eu tentasse aí buscar exposição a ativos em uma longa tendência de alta, como no caso de Magazine Luiza, como no próprio caso agora que nós vemos aí da Kepler, que eu já vou falar para vocês, e nessa carteira mais curta aí buscar aí explosões, esses ativos que têm um pico aí, uma valorização muito rápida, e depois disso eles já corrigem e já dão stop. É o caso parecido com o que está acontecendo agora
da Local Web, que nós também vamos falar daqui a pouquinho. Então, essa carteira é dividida em duas. Em uma carteira, que é a mais curta, eu opero vendido também. Na outra, só são posições compradas. Então, observem aqui. No total, no totalizador, na verdade, eu tenho uma valorização esse mês de 9,13%, superando aí em 1% o Ibovespa praticamente, né? E aqui está a nossa curva de capital agora. Então, o mercado vem se recuperando do crash lá que foi no mês de março. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o quê? Notem que lá no mês passado eu falei o quê? Eu falei, pessoal, o meu dinheiro já está quase acabando, os sinais aí de compra estão aparecendo e o movimento que o mercado dá toda a pinta de fazer um movimento de alta. Então nós estávamos naquele ponto reagindo aos sinais e é assim que nós devemos se comportar. Então desde lá para cá, o meu capital foi praticamente todo alocado em ações, então notem aqui que praticamente em caixa agora eu só tenho 2% do meu capital. Então aí tem uma exposição total agora nos ativos. Claro que se o mercado cair, se o mercado vir a corrigir, esses ativos vão começar a ser estopados e o dinheiro volta para o caixa. Então é assim que nós trabalhamos dentro de uma estratégia aí seguidora de tendência, dentro de uma estratégia de position, mas foi um mês aí bem bacana dentro do acumulado geral. Então vamos lá voltar aqui para os ativos. Eu vou compartilhar agora com vocês os ativos que eu tenho em carteira que ajudaram a construir esse retorno que eu mostrei para vocês nesse mês. Começando aqui falando de VEG. VEG foi um ativo que nesse mês foi um dos grandes destaques. Nós já havíamos falado no mês passado, no vídeo que eu fiz só sobre os gráficos mensais, eu falei de VEG, que era um dos ativos para serem observados nesse mês. E VEG aí subindo 33% nesse mês, então uma baita de uma explosão dentro desse ativo. Temos agora, essa semana, aquele contexto que eu gosto muito e falo muito aqui para vocês, que é o famoso candle vermelho após 2 candles amplos de alta. Então temos aqui, pessoal, que um possível também candle que dá uma correção de uma semana e seria aqui plausível uma nova tomada de posição lá na superação deste candle. Vamos falar aqui também de outro ativo que foi chamado a atenção no mês passado, que foi a Via Varejo. Via Varejo esse mês subindo aí 27%. Via Varejo que rompeu topo histórico esse mês. Nós temos o ativo que corrige 2 semanas. E se nós observarmos o que, pessoal? Olhem aqui que esses candles aqui, o tamanho deles, olhem o tamanho desses candles e olhem o tamanho desses outros candles. Então, notem quando o mercado sobe, o tamanho dos candles que o mercado faz, e quando o mercado corrige, o tamanho dos candles, uns candles muito menores, né? Então, temos aqui um contexto de muita força quando o mercado está subindo e a correção não demonstrando tanta força aqui. Mesmo cenário que se nós observarmos aqui no passado, olhem aqui, ó. Nós tivemos aqui o mercado subindo por 4 semanas. Olhem a força e o tamanho desses candles. O mercado corrigiu aqui por 4 semanas novamente, só que com candles muito menores. Isso já demonstrava força de compra dentro de Via Varejo. Eu até quero colocar aqui, deixa eu observar uma coisa aqui com vocês. Deixa eu colocar o volume, que não sei por que não está no gráfico. Volume, vamos lá. Aqui, ó. Vamos observar uma questão do volume. No volume nós temos o quê? No período aqui, na verdade, não tem nenhum viés, deixa eu ver se tem ou não. Quando nós tivemos essa alta, o mercado sobe o volume, só que desde lá desse ponto aqui, o volume vem reduzido, né? Então, aqui tem uma queda de volume, mas aí os preços estão subindo ainda. Então, não temos aqui a confirmação do volume dentro desse movimento. Então, não dá para falar o que eu iria chamar a atenção de vocês. Curioso, né? Curioso que desde lá para cá, quem observou aqui o volume ficou de fora de todo esse movimento de alta dentro de Via Varejo. Então, ainda assim, Via Varejo e VEG são apostas aí para esse mês de agosto, ao meu ver. Falando aqui de outro ativo bem relevante na minha carteira, é a Magazine Luiza. Magazine Luiza mais comportada esse mês, com uma alta de 12%. Temos um contexto em Magazine Luiza do que, pessoal?
ela já está tão relevante, tão grande nos ativos aqui brasileiros, que ela já está meio que virando aí parte do mercado, né? Então, é difícil por um ativo com o tamanho que ela tem hoje, a gente observar aí valorizações tão altas, assim como nós estamos vendo aí na própria Varejo, a própria VEG aí fazendo uma valorização bem expressiva. Quanto maior o ativo vai ficando, mais difícil é ele fazer movimentos tão relevantes, assim, movimentos tão explosivos, né? Alta de 30%, 40% dentro de um mês, como ela já havia feito no passado. Notem curioso, se nós observarmos aqui no histórico, quando nós tivemos esse primeiro ciclo de alta aqui, que foi marcado aqui, até essa correção eu vejo, olhem como os preços se distanciaram da média com um espaço muito maior. Então, nós tivemos aqui uma aceleração muito grande dentro dessa tendência em Magazine Luiza. E se nós observarmos aqui, ó, após esse ponto, vocês vão ver o quê? Que esse fluxo está bem menor, né? Então, nós temos aqui o preço, mesmo ainda o ativo subindo, com um distanciamento muito menor. Então, temos aí o ativo não tendo tanta força assim para subir, tanto força para movimentos explosivos como foi nesse período aqui, né? Fato é que nesse período aqui foi um período muito diferenciado, né? Um período aí que o ativo subiu desde que passou para cima da média até esse ponto aqui, 5.000%. Então, é normal também esperar que o ativo não mantenha aquele fôlego visto lá no passado, mas vejo ainda com muito bons olhos a ação dessa empresa. Temos aqui essa semana uma correção de 3 semanas, o que leva a mais um ponto de compra plausível aqui em Magazine Luiza, lá nos seus R$ 89. Vamos falar aqui agora de BTLW. BTLW no gráfico mensal nós tivemos aí uma valorização de 11%. Aqui eu tenho a nata, né, os ativos que ajudaram a carteira a superar o Ibovespa. Também o ativo que corrige aqui há 1, 2, 3, 4 semanas. Nesse momento eu não vejo nada a ser feito. Para quem não tem posições, também seria um ponto bem interessante de comprar nos seus R$ 130 em BTOW. Também ativo que vem se comportando dentro de uma sólida tendência de alta. Quero falar agora com vocês de SLC3, que esse ativo eu já falei algumas vezes que ruma lá para o stop, vai demonstrando muita fraqueza enquanto o mercado sobe no mês. Esse ativo acho que até caiu, deixa eu dar uma olhada aqui. É verdade, ó. No mês nós tivemos uma queda de 0,05 no mês. Então é um ativo que vai demonstrando muita fraqueza, mas eu sigo a minha estratégia, sigo o meu plano de trade, que é encerrar a posição caso o ativo toque na média de 50 períodos, então eu espero isso acontecer. Falando em ativo que ajudou a carteira esse mês, eu vou falar agora de Kepler. Kepler, que novamente essa semana faz um movimento muito forte, movimento de 6,59%. No mês o ativo sobe aí 16,70%. Então temos o que, pessoal? Temos Kepler se aproximando dessa zona aqui dos R$ 46. Plausivelmente eu esperaria uma correção aqui nesse ponto e ficaria muito, mas muito, muito atento para um rompimento aqui dos R$ 46, pois, como falamos já muitas vezes, nós temos essa longa simetria aberta aqui em Kepler até os R$ 450. Vamos falar agora de Camil. Camil que no mês subiu 9,71%. Também foi um dos ativos que eu chamei bastante atenção aqui no canal. Essa semana faz mais um candle de alta, 2,5% de alta, superando a máxima. Já está há 2 semanas subindo, então não vejo nada a ser feito aqui em Camil nesse ponto atual. Segue aqui também essa sólida tendência de alta. Um ativo que mostrou até força essa semana, que também vinha bem enferrujado, aí era a Card System. Card System essa semana faz uma alta de 8%. No mês, acho que ajudou o ativo a fechar com uma valorização aí de 4%. Ao meu ver, o ativo ainda está enrolado dentro dessa consolidação. Temos ainda o topo aqui nos R$ 15,80, que é topo histórico. Se eu não tivesse dentro desse ativo nesse momento, eu evitaria compras nesse ponto, esperando sim o rompimento do topo histórico para uma tomada de posição. Rossi essa semana faz um candlezinho aqui que dá um viés, na verdade, talvez uma retomada. Por quê? Nós temos aquele conceito que eu já falei muito aqui para vocês, que é o quê?
O mercado sobe, fazendo essa longa tendência. O mercado rasga a média de 50 períodos para cima. Aqui, o normal é esperar uma correção que venha a tocar a média de 50 novamente. E isso acontece essa semana. O ativo toca a média de 50 períodos com um candle verde. Aqui seria para quem não quer esperar o ativo romper lá os R$ 6,97, seria aqui um ponto de compra bem plausível aqui nos R$ 6,10. Seria o modo que eu atuaria, mas aqui eu, como gosto de procurar sinais mais sólidos, sinais mais claros de compra, eu esperaria lá os R$ 6,97, mas não seria errado uma tomada de posição aqui nos R$ 6,10. Falando de Chu aqui também consolida após a compra, o ativo não foi para canto algum, então não tenho muito o que falar agora, segue também. Vamos falar aqui de Local Web, pessoal, e aqui acho que vale a pena a gente parar um pouquinho e conversar sobre esse ativo. Ativo que no mês sobe 10%, após uma alta de 64%. Temos aqui em Local Web o quê? Temos em Local Web, após toda essa porrada, o ativo corrigindo por 3 semanas. Na semana passada eu já havia comentado com vocês sobre esse ativo, falando o quê? Que quem estava buscando uma compra que poderia estar ajustando a compra através da máxima aqui desses candles vermelhos, o que foi acontecido na semana, o quê? Que quem estava com esse tipo de configuração foi acionada a compra nesse ponto dos R$ 48,19. Então aqui, sim, muita gente entrou comprando esse ativo nesse ponto. Porém, se nós observarmos aqui o quê? Ainda estamos dentro de uma correção lateral, que dá toda a cara de ser o quê? Dá toda a cara de ser um retângulo. Então, esse ativo ainda pode sim ficar mais tempo aqui congestionado dentro dessa região. Não seria difícil isso acontecer. Porém, eu estou bem atento para uma nova tomada de posição que vai acontecer no rompimento dos R$ 50,45. É aqui eu vou comprar mais ações da Local Web. Essa tomada que eu já havia feito aqui nesse ponto, é uma tomada que já está no seu ponto zero de risco, né? Então o ativo já pagou o risco praticamente desse ponto até lá em cima, e aqui valeria a pena o empilhamento de posições, né? Então a gente comprar ativos que estão em uma tendência muito sólida, então aqui valeria a pena uma nova tomada de posição, ao meu ver. Sim, é um stop longo, é um stop caro. Nós temos aqui um stop, ao meu ver, plausível, seria aqui nesse ponto, nos R$ 42,11. É um stop de mais de 15%. Porém, se nós entendermos que aqui pode ser desenhado aqui um ponto de meio de caminho, nós poderíamos esperar toda essa movimentação de alta aqui de 96% ser replicada para cá. Então seria um movimento como esse de mais 90% de alta dentro de Local Web, o que jogaria os preços lá para os R$ 90. Então sim, eu vejo com muito entusiasmo essa compra aqui em Local Web. É uma compra que eu vou alocar lá os meus 2% que vocês viram lá na tabela, será possivelmente o ativo que eu quero alocar, o meu último risco aí, o meu último capital que eu tenho nesse momento. Bom, falando aqui de Sinqia, nós não temos nada, deixa eu até ver Sinqia no mês. No mês, um candle bacana, Sinqia subindo 25% no mês, também dá toda a pinta no mês de buscar lá o seu topo histórico nos R$ 30,50. Agora, o que nós temos, pessoal? Nós temos o quê? Nós temos 1, 2, 3, 4 semanas corrigindo. Nesse ponto, eu não vejo também nada a ser feito em Sinqia. Se eu não tivesse no ativo, eu esperaria o rompimento lá dos R$ 30 para uma nova compra. Vamos falar agora aqui de JHSF3, que flerta de uma maneira muito forte aqui ainda com stop. Então, temos aqui o ativo demonstrando aí uma correção mais forte, né? O ativo corrige aí há 4 semanas já, depois dessa mega barra de impulso. No mês, nós temos aqui esse ativo subindo 29%, deixa essa sombra lá bem em cima do teste aí do topo histórico. Então, vamos ver como esse ativo se comporta.
Também é outro ativo que, se eu não tivesse agora, esperaria o rompimento dos R$ 10,67 para compras. Então, vamos falar aqui de Eneva. Eneva essa semana não teve nada demais, um candlezinho de 1,64 de baixa. Segue também aqui sem maiores novidades dentro desse ativo. E por último, vamos falar aqui do stop que eu tomei essa semana. Sim, pessoal, tomei um stop, já fazia bastante tempo que eu não levava stop. Como são posições mais longas, stops mais longos também, é bem difícil assim ser estopado no ponto cheio, né? Mas isso aconteceu em Brasil Foods. Fato é que mesmo com esse stop tomado nesse ativo, eu ainda vejo esse ativo com muito viés de venda. Eu vejo esse ativo muito fraco. Isso se dá pelo gráfico mensal. Notem que no gráfico mensal, isso para mim tem toda a pinta de ser um topo, abaixo do último topo. Isso aqui seria novamente uma nova perna de impulso de baixa dentro aí de Brasil Foods. Porém, lá, como nem tudo é perfeito na vida, aqui eu tomei minha posição nesse ponto aqui. Deixa eu até ampliar para vocês observarem. Foi tomada a posição de venda aqui nesse ponto. O mercado foi lá e já frustrou, né? Ativou a venda e voltou quase tudo. Fez um candlezinho aqui que não saiu do lugar. E essa semana nós temos o stop cheio. Sim, pessoal, é assim que um trader consistente, um trader que vai sobreviver no longo prazo, ele faz. Quando o mercado vai lá e stop, ele simplesmente vai stop, encerra a posição. Não foi para o ponto que ele previa. Aqui o normal esperado seria após esse acionamento, o ativo fazer uma correção mais forte, né? E não, o ativo está de lado, então a gente sai e bola para a próxima, vamos para o próximo ativo. Então, essa venda startada em Brasil Foods foi encerrada essa semana. Então, agora eu vou falar com vocês aqui dos destaques. E aqui, então, acabamos os ativos aqui da minha carteira. Eu vou falar com vocês dos destaques que eu vejo no mercado. Lembrando que eu não vejo todos os ativos, eu não falo de todos os ativos, eu falo dos ativos que têm uma maior probabilidade de ter bons resultados. Então aqui, como nós já havíamos falado no mês passado, eu falei muito de Via Varejo, eu falei muito de VEG, eu falei muito de Magazine Luiza, de BTOW, de Camil, e são os ativos que performaram bem esse mês, pessoal. Então assim, notem que a gente observa o que interessa. Falando no que interessa, esse mês eu queria até chamar a atenção de vocês que, na verdade era para ter falado isso lá no começo do vídeo no Ibovespa. Falha minha, eu esqueci de falar. Eu vou comentar aqui com vocês o quê? Eu quero abrir aqui, apareceu aí na tela para vocês, esses dados aqui, que são os dados de performance que o TradingView traz para nós. Eu vou colocar aqui a performance mensal. Mensal, então, está aqui. Cadê desempenho? Cadê desempenho mensal? Bom, aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho os ativos que mais subiram no mês. E eu vou colocar esse filtro aqui e listar pelas maiores altas. E o que eu quero chamar a atenção essa semana de vocês? Existe um comportamento no mercado chamado comportamento de mania e de seletividade. Quando o mercado sobe sem muitos fundamentos, então aí cai toda aquela crítica que o mercado está numa tendência meio frágil, que os fundamentos não estão comportando a tendência atual. O mercado provavelmente sobe com um nível de euforia muito alto, e essa euforia é aplicada nos ativos com baixa liquidez, os ativos que são considerados meio micos aí no mercado, ativos cotados a 1, 2, 3 reais, sem muito volume. Esses ativos começam a subir de uma forma muito explosiva. Isso aconteceu lá em janeiro, antes do nosso crash. E nós vemos isso acontecendo nesse momento de novo, então é um sinal de alerta para operações mais longas. Notem que dentro das maiores altas desse mês no mercado, nós temos o quê? Oi? Ativo cotado a menos de R$2. Nós temos aqui PDTC3, nós temos Atom, nós temos Telebrás. Então notem aqui, pessoal, os ativos mais potentes esse mês no mercado são ativos aí considerados micos, então nós temos aí os micos sendo puxados para cima. Isso é um sinal importante, muitas pessoas usam isso como um sinal para sair do mercado, para fechar todas as compras, pois normalmente isso é um sinal de alerta para uma tendência mais longa. Isso era para ter falado lá no começo do vídeo, eu esqueci de falar, mas semana que vem eu volto e falo mais detalhes
sobre isso. Eu também vou colocar isso aqui lá no Telegram para ficar mais fácil para vocês. Bom, então vamos aqui continuar o vídeo, vamos falar de Banco BTG Pactual, que também é outro ativo que me chama bastante atenção. Cara, se tivesse mais dinheiro, eu compraria esse ativo no rompimento dele, que eu acho que está bem perto de acontecer. Nós temos aqui o Banco BTG, após subir cerca de 148%, romper topo histórico, faz o seu pullback, pessoal. Sim, temos um pullback aqui dentro do BTG. E o que é o pullback, né? Após o rompimento, é o ativo voltar para testar essa região. Então, olhem aqui esse candle que volta aqui e testa bem em cima essa região dos R$ 83. Deixa uma sombra inferior, que demonstra aqui força compradora nesse ponto. E aqui, cara, valeria muito a pena observar esse rompimento dos R$ 94 em Banco BTG. É um ativo que demonstra muita força neste momento. Vamos falar então da Oi agora. Oi que essa semana sobe 10% e faz um candlezão. Olha o tamanho da volatilidade desse ativo. O mercado chegou a subir até os R$ 2,26, fechando aí nos R$ 1,82. Então, cara, quem quer estar dentro de um ativo como esse, tem que suportar isso, tem que suportar o ativo chacoalhar para cima, para baixo, 10, 20, 30% em uma semana, o que é perfeitamente natural. Como eu falei para vocês, eu vejo aqui Oi bem encaminhada para a busca lá dos R$ 4,44, é o ponto agora de resistência mais relevante dentro de Oi. Ativo aí considerado meio mico no mercado, né, que é a PDTC3, entrou no meu radar por causa dessa alta desse mês, que foi de nada mais, nada menos que 71%. O mercado volta a testar a média de 50 períodos no mensal, tocando aqui, deixando uma sombra superior. Fato é que seria normal esperar na semana que vem um movimento mais amplo de correção dentro desse ativo. Porém, vale a pena citar e observar esse ativo aqui demonstrando bastante força. Tecnicamente falando, eu não vejo nada a ser feito nesse momento. Nós temos próximo aqui já um ponto importante de resistência. Nós temos outro ponto importante de resistência aqui, nos R$17, mas também dá um upside bem longo aqui, né? Dos 9 aos 17, é um upside bem alto. Então, mas esse ponto, cara, não vejo nada a ser feito. Posso até queimar a língua esse ativo continuar subindo aí mais 100% no mês que vem, mas não me atrai esse ativo, pelo menos por enquanto. Eu queria falar, vamos olhar Oi aqui no gráfico mensal. Olha que curioso, pessoal. Olhem curioso. No gráfico mensal, olhem onde Oi foi tocar. Nós temos um candle que toca a média de 50 períodos no mensal e deixa já uma sombra aqui em cima da média. Então, temos aqui o que? Força vendedora aparecendo em Oi nesse ponto. Então, muita atenção para as próximas semanas, para quem tem posições aí dentro desse ativo. Vamos falar aqui de Lojas Americanas, que é outro ativo que vira e mexe está nos nossos destaques. E não por menos, né? Lojas Americanas aqui faz um movimento de alta de cerca de 126% desde o crash. Então, ativo com muita força. Temos aqui em Lame uma correção de 3 semanas, também uma correção bem pequena. Também dá toda a pinta de um próximo rompimento lá dos R$ 32,93. Banco Inter fez o que a gente havia comentado, né, pessoal? Chamei a atenção de Banco Inter aqui nesse ponto, e aqui todo mundo que comprou esse ativo lá nos R$ 17,70 foi premiado, né? O mercado já pagando pelo menos o risco. Ativo subindo essa semana R$ 11%, após subir nesse candle 7%, dá toda a pinta também de busca lá do topo nos R$ 24,21 em Banco Inter. Aqui temos a Trisul, que essa semana corrige também, bem próxima do topo histórico, não vejo nada a ser feito. Mills consolida, como nós já falamos na semana anterior, nós temos uma consolidação aqui em Mills. Faria até bem sentido para quem quer explorar a volta ao topo, uma compra aqui nesse ponto, com stop aqui embaixo, em Mills. Esse ativo é novo, esse ativo eu coloquei na minha carteira essa semana, de observação, lógico, que é a Log3, pessoal. Log3 é um ativo relativamente recente, IPO aberto lá em dezembro de 2018. Nós temos aqui um ativo que desde o seu IPO
fez um movimento aí de valorização de cerca de 116%. Do crash, o ativo corrigiu 55%, e agora, até o ponto atual, nós temos uma valorização de 140%. Ativo, como eu falei para vocês, era um caso bem parecido com a Banco BTG, rompe o topo histórico, faz 2 candles de pullback, e aí nós temos essa semana um candle de 9% de alta, que rompe novamente o topo histórico, e aqui provavelmente nós temos também start a uma nova tendência, um novo ciclo de alta dentro de log 3. PTBL nada nesse momento, corrigindo aí mais forte 3 semanas. Atenção aqui, um possível candle de força em cima da média de 50 períodos. Júlio Simões também corrigindo, próximo ao topo histórico, também nada nesse momento. Aqui essa Moura, que é um ativo novo também, eu observo aqui para esperar o rompimento do topo histórico, lá nos R$ 18,55. Direcional, que eu falei a semana passada, né, pessoal? A gente falou bastante desse ativo aqui. Essa semana corrige por 2 semanas, deixando aí também 2 semanas de correção. Atenção lá aos R$ 18,42. E acabou os nossos ativos de destaque. Eu vou falar rapidamente aqui dos ativos mais líquidos. Vamos falar aqui de Petrobras, que essa semana deixa o que, pessoal? Deixa um candle de venda. Nós temos um cenário ainda baixista em Petrobras. Ativo abaixo da média de 50 períodos, temos um candle de venda. Aqui em cima dessa região, que foi um gap aberto lá do crash, né? Então aqui seria bem plausível uma possível venda aqui em Petrobras, dá todo o cunho de uma correção desse ativo, pelo menos para as próximas semanas. Bancos, pessoal, nada demais ainda, continua bancos ainda sendo o patinho feio dessa nossa recuperação. Ativos aí praticamente consolidados dentro de uma tendência já de baixa. Deixa eu olhar Petrobras no gráfico mensal. No gráfico mensal ainda acima da média de 50, já Bradesco testando, né, a média de 50 períodos para baixo. Então, atenção aqui nos bancos. Olhem lá, Bradesco consolidadaço. Nós temos Itaú também, que até apagou meu desenho aqui, mas Itaú estava nessa consolidação, superou ela e já consolidou de novo. Então, nós temos aqui uma consolidação em Itaú. Itaú no gráfico mensal briga aqui ferrenhamente com a média de 50 períodos. Banco do Brasil a mesma coisa. Deixa eu ver se no gráfico mensal a mesma coisa. Também a mesma coisa, ó. Ambev. Ambev deixa também um sinal bem vendedor essa semana, pessoal. Olhem isso. Olhem esse candle deixado em Ambev. Nós temos aqui candle que testa a média de 50 períodos, deixa essa barra bem vendedora, seria acionada na mínima da semana que vem. Esse candle no mensal, vamos ver o que ele mostra pra gente. No mensal também um candle bem... Cara, Ambev chama muita atenção na ponta da venda, pessoal. Muita atenção mesmo. Ativo fechando com 1,70 de queda no mês. Ativo que testa essa região que era suporte e agora se tornou resistência, deixando o candle vendedor. Na semana temos o mesmo cenário. Dá toda a pinta aí de uma correção mais forte em Ambev. Dá toda a pinta de uma correção mais forte em Ambev. Temos esse ponto aqui de suporte, mas aqui, caso o ativo sim corrija, seria ponto esperado de busca lá, o fundo novamente dos R$10. Falando aqui em relação de risco-retorno, seria aqui um stop de 16%, praticamente 17%, para um ganho aí de 23%. Então, a relação de risco-retorno bem ruim, né? Mas sim. Na verdade, deixa eu pegar aqui, eu peguei no mensal. Calma aí, que não é isso não. É isso aqui. Então, no semanal nós temos aqui, não mudou muita coisa, uma relação aí de 15,62 para um alvo aí de 23%, quase 24%. Então, não me chama muita atenção por essa relação, mas sim, dos ativos para venda, é o ativo aí que chama bastante atenção. Ambev, pessoal. Cielo continua embolada, como nós havíamos dito nos vídeos anteriores, Cielo ainda embolada. Notem que curioso, mesmo embolada, ela vai chegando na região de sobrecompra do estocástico. Então, mesmo ela aqui travada sem sair do lugar, o estocástico vai subindo.
No gráfico mensal, Cielo deixa um candlezinho que é um inside bar, continuando essa correção que dá toda a pinta de ser um repique dentro do gráfico mensal. Vamos para a Vale. Vale, falamos dela na semana passada, que seria interessante no rompimento aí dos R$ 63,06, por enquanto nada, consolidando por mais uma semana. No gráfico mensal, sim, nós temos um viés bem altista para Vale. Nós temos aí Vale no gráfico mensal rompendo o topo histórico, aqui que pode ser marcado aqui. Eu vou pegar essa barrinha aqui e trazer para cá. Então, olhem lá, rompimento de topo histórico em Vale, então temos um sinal aí bem altista. Azul, nada a ser feito, também baixa volatilidade, ativo corrigindo aqui. Seria interessante observar Azul aqui no rompimento dessa região para uma possível venda. Do par dela, acho que a própria Gol já foi, né? A Gol, esse mês aqui, nós temos aí que em Gol, no gráfico semanal, a Gol caindo essa semana 4%, no gráfico mensal, fazendo um candlezinho aí de 3% de queda no gráfico mensal. Vamos voltar ali e falar da... Estávamos aonde? Estávamos na... Me perdi aqui. Estávamos na Azul. Então, pessoal, vamos lá falar da Azul. A Azul aqui me interessa bastante, caso o ativo faça aqui um candle amplo abaixo dessa mínima, que é a mínima colocada aqui desse candle, tá? Então, nesse ponto eu vejo Azul bem fraca, ativo bem fraco. Esperaria aí um candle aí que apontasse para baixo, dando continuidade nessa tendência de baixa dentro desse ativo. Os Minas, pelo contrário, rompe aquela consolidação que nós havíamos dito nas semanas anteriores. Chamava a atenção aqui em Os Minas o que, pessoal? Nos vídeos passados a gente falou da baixa volatilidade do ativo, candles estreitos, consolidando acima da média de 50 períodos. Eu falei para vocês do quê? Que um possível rompimento aqui traria momentum para o mercado, né? E isso que aconteceu, notem lá. O mercado rompe, candle verde, 7,5% de alta, dá toda a pinta também de buscar lá o topo nos R$ 11,43. Embraer, cenário bem baixista em Embraer, fazendo o que a gente já havia conversado também. Embraer rompe essa região de suporte, essa regiãozinha aqui de consolidação. Fato é que dá toda a pinta de Embraer buscar novamente os seus R$ 6,23. Setor de aviação está muito difícil, né, pessoal? Talvez aí o setor mais afetado e mais abalado por toda essa crise atual. Nós temos aí o balanço da Gol, que foi divulgado nessa semana, perdendo aí 90% de toda a sua receita nesse último trimestre. Então, sim. Setor de aviação é o setor mais fraco nesse momento, é o setor mais abalado por toda essa crise que nós ainda vivemos. Semana passada nós chamamos a atenção da Cogna por uma possível venda aqui, né? O mercado fazendo esse candle vermelho em cima da média de 50. Ativo chegou a tocar lá, faz um candle aí de muita volatilidade, mas deixa ainda, sim, um viés baixista ainda dentro de Cogna. JBS segue consolidada há bastante tempo, né, pessoal? Nada demais aqui a ser feito. E para terminar, vamos falar aqui de CSN, que passa para cima da média de 50 períodos, estopando todo mundo que apostou nessas possíveis vendas aqui no passado. Ativo também bem volátil, chegou a bater lá os seus R$ 13,60, fechou aos R$ 12,28, mas também dá toda a pinta aí de uma correção ainda para a busca lá dos R$ 15. Gol a gente já falou, e por último, para terminar, vamos falar da Prio, que segue aí consolidada, reduzindo a volatilidade. Também é atenção em Prio, deve ser um ativo que buscará lá os seus R$ 50. Prio já está em contexto de sobrecompra no estocástico, mas parece fazer um cenário igual nós tivemos aqui, onde, notem aqui, nesse período, para terminar, nesse período aqui nós tivemos esse ponto aqui, onde o ativo ficou acima da banda aí de 80 do estocástico, e foi um período onde o ativo saiu lá dos seus R$ 16 e foi terminar nos R$ 49, dando aí uma valorização de cerca de quantos por cento para quem estava exposto ao ativo? Uma valorização aí de mais de 170% em Prio. Bom, pessoal, então eu acho que é só tudo isso. O vídeo hoje ficou mais longo, mas é um vídeo de fechamento semanal e mensal. Falamos bastante coisa aqui, acho que questões bem relevantes para todos vocês.
Eu peço, como sempre, se vocês gostaram aí do vídeo, acompanharam até o final, deixa o like, não se esqueçam de seguir o conteúdo aqui do nosso canal. E também, pessoal, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com amigos, com quem vocês acham que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Eu fico por aqui, nos vemos na próxima semana com a nossa segunda aula do nosso curso de análise técnica. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana.